O capítulo 22 de Gênesis nos conduz ao que muitos consideram o ponto mais alto e mais desafiador da vida de Abraão. Aqui, a fé que vinha sendo construída ao longo de décadas é colocada à prova de forma extrema. Deus pede exatamente aquilo que Ele mesmo havia prometido. O texto começa dizendo que, depois dessas coisas, Deus provou a Abraão. Essa afirmação inicial é fundamental. O que acontece neste capítulo não é uma armadilha, não é crueldade, nem contradição. É uma prova. Deus está revelando algo, não aprendendo algo que ele não sabia. Deus chama Abraão pelo nome, e Abraão responde prontamente: "Eis-me aqui." Essa resposta revela disposição, atenção e prontidão espiritual. Abraão reconhece a voz de Deus. Então vem a ordem mais difícil de toda a sua caminhada. Deus pede que Abraão tome seu filho, seu único filho, a quem ama, Isaque, e o ofereça em holocausto sobre um monte que Deus lhe mostraria, na terra de Moriá. Cada palavra aprofunda o peso do pedido. Filho, único, amado. Isaque não é apenas uma criança. Ele é a promessa viva, o cumprimento visível da palavra de Deus, o futuro da aliança. O texto não registra qualquer discussão. Abraão não argumenta, não questiona, não pede explicações. Ele se levanta de madrugada, sela o jumento, toma 2 servos e Isaque, corta a lenha e parte para o lugar indicado por Deus. A obediência de Abraão é silenciosa e imediata. Após 3 dias de viagem, Abraão vê o lugar de longe. 3 dias de caminhada, 3 dias de silêncio, 3 dias convivendo com o filho que, aos olhos humanos, seria perdido. Esse tempo revela a profundidade do teste. Abraão diz aos servos que fiquem ali, enquanto ele e o rapaz iriam adorar, e depois voltariam. Essa declaração é extremamente significativa. Abraão fala no plural. Ele diz que ambos voltariam. Mesmo sem saber como, Abraão confia que Deus não falharia. Abraão toma a lenha do holocausto e a coloca sobre Isaque. Ele mesmo leva o fogo e o cutelo. Pai e filho caminham juntos. O texto enfatiza esse detalhe. Eles caminham lado a lado. Isaque então faz uma pergunta simples e profunda. Ele percebe que há fogo e lenha, mas pergunta onde está o cordeiro para o holocausto. Abraão responde com uma das frases mais marcantes de toda a Bíblia: Deus proverá para si o cordeiro. Essa resposta revela o coração da fé de Abraão. Ele não mente, ele confia. Ele declara que Deus encontrará um meio. Eles chegam ao lugar indicado. Abraão edifica o altar, arruma a lenha, ata Isaque e o coloca sobre o altar. O texto é direto, sem adjetivos, sem dramatização excessiva. Justamente por isso, o peso da cena é ainda maior. Abraão estende a mão e toma o cutelo para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor clama dos céus, chamando Abraão pelo nome. Abraão responde novamente: "Eis-me aqui." O anjo ordena que ele não estenda a mão contra o rapaz e não lhe faça nada. Deus declara que agora sabe que Abraão teme a Deus, pois não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão levanta os olhos e vê um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Ele toma o carneiro e o oferece em holocausto, em lugar de seu filho. A provisão de Deus se manifesta no momento exato. Abraão chama aquele lugar de
o Senhor proverá. Esse nome se torna um testemunho permanente. Deus não apenas provê, Ele provê no tempo certo, da forma certa. O anjo do Senhor chama Abraão uma segunda vez e reafirma a promessa com um juramento. Deus declara que, porque Abraão não negou seu filho, ele o abençoaria grandemente, multiplicaria sua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar, e que em sua descendência seriam benditas todas as nações da terra. A promessa é reafirmada com ainda mais força. O teste não diminui a promessa, ele a fortalece. Abraão retorna aos servos, e todos seguem juntos. Isaque está vivo, a promessa continua. A fé foi provada e aprovada. Este capítulo nos ensina verdades profundas. Deus não deseja sacrifícios humanos. Ele interrompe o ato. O que Deus busca é confiança absoluta. Abraão demonstra que confia em Deus acima do que entende, acima do que sente, acima do que possui. Gênesis 22 também aponta para algo maior. Um pai oferecendo seu filho amado, um monte específico, um substituto providenciado. Essa história ecoará ao longo de toda a Escritura. Ao final deste capítulo, entendemos que a fé verdadeira confia que Deus é capaz de cumprir suas promessas, mesmo quando tudo parece contraditório. Abraão não perde o filho. Ele ganha uma compreensão mais profunda de quem Deus é. No próximo vídeo, veremos o encerramento da vida de Sara, a aquisição da primeira porção da terra prometida e a continuidade silenciosa da promessa.